Basília, o que você conseguiu apurar para nós aí? A gente está numa discussão hoje sobre essa possibilidade de recriação de ministério para encaixar mais gente, para satisfazer alguns aliados do presidente. E o que você traz? Pois é, no tabuleiro político teremos mudanças, então, aí na esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro acaba de afirmar em entrevista à Jovem Pan que segunda-feira tem reforma ministerial. Esse é um movimento que ocorre em um momento de baixa popularidade do presidente Jair Bolsonaro, acirramento com a CPI da pandemia. Hoje as manchetes estão tomadas aí de notícias que envolvem a baixa articulação política do governo de Jair Bolsonaro, uma paralisação da pauta reformista e denúncias de corrupção no Ministério da Saúde. Em torno de todos esses alvos aí, o que é notícia hoje no Brasil, o governo então antecipa a sua reforma ministerial, um movimento que se daria mais ao final do ano. A gente lembra que muitos desses ministros irão concorrer às eleições do ano que vem. Há interlocutores no Palácio do Planalto que dizem que 1/3 do ministeriado vai disputar, de peito aberto aí as eleições de 2022, seja ao parlamento ou a governos, nos estados aí do Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro vem colocando uma informação nova no noticiário hoje. Ele disse que vai ter reforma ministerial já agora, a partir da segunda-feira da semana que vem. Uma informação que eu e o Gustavo Uribe fizemos agora de manhã, confirmando também uma apuração do nosso comentarista Alexandre Garcia, é de que o Ministério do Trabalho vai ser recriado por meio de uma medida provisória. Esse texto já está no forno. Com isso, então, a esplanada dos ministérios volta a ter uma pasta do trabalho que foi exterminada, virou uma secretaria, um departamentozinho dentro aí do escopo de funções do Ministério da Economia. Neste momento é o Ministério da Economia, ao lado aí do Palácio do Planalto, que está fazendo o texto dessa medida provisória. Lembrando que hoje à tarde o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com o subchefe de assuntos jurídicos do Palácio do Planalto, justamente para as últimas costuras dessa mudança aí no tabuleiro, no jogo político aqui na esplanada. Com isso, se tem novo ministério, tem novo ministro também. O Onyx Lorenzoni, que hoje está na Secretaria-Geral da Presidência da República, ocuparia, então, essa posição de ministro do Trabalho. Para a vaga dele, a CNN desde ontem vem trazendo informações sobre isso, iria o hoje ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. E para a Casa Civil, que é considerado o posto mais espinhoso do Palácio do Planalto, da articulação política, ao que tudo indica, interlocutores aí do presidente do Progressista, que é o Ciro Nogueira, senador, hoje integrante da CPI da pandemia, mas que não vinha defendendo de maneira tão arreguida o governo federal, passa ao posto de ministro palaciano. As peças já se movimentando mais rapidamente do que a gente esperava. Inclusive, Gustavo Uribe também chega com a apuração. Fala, Gustavo. O que eu apurei, Cine, é que o convite foi feito ontem do presidente Jair Bolsonaro para Ciro Nogueira. Ele convidou Ciro Nogueira e disse que gostaria de tê-lo no Palácio do Planalto. Ciro Nogueira deu um tempo para conversar com a sua base eleitoral, conversou com a sua família, mas indicou que deve aceitar sim o posto. Qual é o objetivo dessa troca de cadeira, Cine? Tentar melhorar a relação com o Senado Federal. Hoje há uma avaliação no Palácio do Planalto de que não há uma relação muito boa do governo federal com o Senado Federal. A gente lembra que a pasta da Secretaria de Governo, que é quem faz a articulação política inicialmente, a ideia é que ela fosse ocupada por um senador. Mas aí, por conta das articulações com a Câmara dos Deputados, chegou-se ao nome da ministra Flávia Arruda, que tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então agora, essa é uma tentativa do presidente de harmonizar a relação com o Senado Federal diante de um momento em que ele é criticado pela CPI da pandemia. E aí temos essa troca de cadeiras, no caso, Ciro Nogueira assumindo a Casa Civil, nós temos Luiz Eduardo Ramos, general, que hoje está na Casa Civil, para a Secretaria-Geral, e depois uma outra mudança, que é o Onyx Lorenzoni, para
para esse novo Ministério do Emprego e Trabalho. Eu conversei com integrantes do Ministério da Economia e eles me disseram que sim, que eles não estão enfadados com esse fato, porque costumava-se falar que o ministro Paulo Guedes não abriria a mão hoje do Ministério da Economia. Mas a avaliação interna é de que seria positivo essa criação desse ministério em um momento em que o país tem 14 milhões de pessoas desempregadas. Então seria dar um gás para a geração de empregos no país. Essa medida provisória está no forno, na SAGE, na Subchefia para Assuntos Jurídicos, e deve ser publicada, segundo minha apuração, até segunda-feira. Então é uma troca de cadeiras que deve ocorrer nesse momento. E aí, no final do ano, pode ser que ocorram outras mudanças, Cines. Por quê? Porque nós teremos a eleição de 2022 e muitos ministros serão candidatos a governador ou a senador. Então, o presidente terá de tirar alguns integrantes dos ministérios e trocar por outros. Então, não será um ano que terá uma estabilidade em relação às pastas ministeriais. Muitas mudanças são previstas para esse ano, Cine. Ô Uribe, só uma dúvida. Essas movimentações, elas são suficientes para esfriar a batata que está assando na mão do presidente Bolsonaro com a questão do fundão eleitoral? Porque tanto os aliados e até mesmo os filhos do presidente votaram a favor do fundão eleitoral. Só essa dança de cadeiras já resolveria o problema? É uma tentativa de se chegar a uma harmonização em um acordo, Cine. Mas essas mudanças estão mais relacionadas, segundo eu apurei, com a confirmação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Há muita resistência ao nome dele para a vaga que era do ministro Marco Aurélio Mello. Então essa é uma mobilização do presidente para conseguir melhorar o clima junto ao Senado Federal. André Mendonça sofre muitas resistências, inclusive a essa tentativa do presidente agora de encaminhar o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato, tinha como objetivo também tirá-lo do nome de cotados, ou seja, da lista de cotados, porque muitos senadores da própria base aliada, eles apoiavam o nome de Augusto Aras para o Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, o presidente antecipou, já disse que Augusto Aras ficará mais um período na Procuradoria-Geral da República e faz um aceno a Ciro Nogueira, que é considerado um dos grandes caciques do Senado Federal, que tem, inclusive, apesar da relação de estar junto mais ao governo e outros senadores da CPI da pandemia estarem na oposição, ele tem uma relação muito boa, por exemplo, com o Omar Aziz, presidente da CPI, e até com Renan Calheiros, que é considerado a dor de cabeça do presidente Jair Bolsonaro na CPI da pandemia. Então é um aceno que visa esses dois pontos. Em um momento, melhorar a relação com o Senado Federal e também facilitar um pouco uma confirmação de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça. Em relação ao fundão eleitoral, se discute o que nós comentamos esses dias, um meio termo, a possibilidade do presidente vetar os quase 6 bilhões, mas aceitar lá na LOA, na Lei do Orçamento Anual, um valor intermediário entre 3 bilhões e 4 bilhões. São as negociações ocorrendo nessa semana quente, Cine.